Bom dia, pessoal. Estamos aqui na fase de aquecimento para fazer a nossa live hoje, que é com o Manuel Tedim, que é um amigo, uma pessoa querida, que gosta muito da cidade do Rio de Janeiro, um economista experiente, que tem acompanhado muito e trabalhado pela cidade do Rio de Janeiro em várias iniciativas. É diretor executivo do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, o IETS. Esperar ele entrar aqui para participar do papo aqui com a gente. Bom dia a todos. Estou vendo aqui a Melícia, o Toniel. Bom dia, bem-vindos. Rosa Maria, bom dia. Esperar só aqui o Tedinho entrar para a gente começar. Sônia. Oi, Toniel. Exatamente, eu estou esperando você marcar a live aí comigo. Tem que marcar logo. Combina? Porque a gente tem tido todos os dias, no horário das 6h30, todo dia a gente tem a live. Tedmiro, Fusca do FEMAPA. O que é isso? Quem é que tá aí? Tedinho, já achei o Tedinho aqui. Deixa eu botar o Tedinho aqui já na live. Já vai estar entrando aí. Oi, Tedinho, bom dia. Bom dia, Bem-vindo. Fred. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Obrigado por você jóia. estar aqui. Imagina, prazer. O pessoal está entrando, já estamos. Estou vendo a Lúcia aqui, Tatiana, bom dia. Agora o pessoal vai vendo. A gente está fazendo a primeira vez que eu faço essa live nesse horário, Tedinho. Então, Uhum. estou estreando com você a conversa com pessoas que são assim, formadoras de opinião na cidade, que amam a cidade e que não Mara- são necessariamente ligadas ao Partido Novo, mas são ligadas ao Rio de Janeiro e ao amor pela nossa cidade e que têm assim, muita afinidade de princípios e valores, e você é uma delas, que hoje até tenho como um amigo, uma pessoa querida. É engraçado, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas está muito amigo, né? É interessante isso. Eu achei que depois de uma certa idade você não fazia mais amigo, né? Mas Que você sabe, bobagem. cara, é o tempo todo, né? Porque você às vezes encontra pessoas que você nunca viu, e você fala, cara, tem uma afinidade enorme, né? É isso. É isso. Agora vamos conversar daqui a pouquinho, a gente começa a falar já É, ah, dessa situação triste que a gente se encontra, né, Fred? mas vamos tentar também a gente conversar assim, sobre perspectivas, né? Porque Claro. Uhum. a crise, eu vejo assim, eu acredito pra caramba que o aprendizado, né? Os aprendizados mais profundos, Uhum. eles se dão com um drama associado, né? Claro. E esses momentos são muito tristes, a hora que você está lá no drama, que você se sente incapaz, impotente, sem saber direito o que você vai fazer. Uhum. E essa crise está mostrando muito isso para a gente, né? Quer dizer, caramba, o que é essa crise, afinal de contas? Até quando ela vai? Qual é o dano que ela vai causar? Né? O que a gente vai ter que fazer agora para combater, para sair da melhor maneira possível? Quer dizer, que negócio a gente diz que é planejação, né? A gente vai planejando, agindo, corrigindo, é momento de guerra mesmo, né? Porque você tem uma grande
incompreensão do momento. A gente não está preparado para isso, está mostrando que o mundo como um todo não estava preparado para isso. E é importante tirar aprendizado dessa história e fazer as coisas Fundamental. novas, né? Quer dizer, hoje já está nos jornais, na Globo News, estava vendo a questão dos hospitais de campanha já está tendo problema de licitação, aliás, não licitação, mas de contratação. Nessa hora, eu concordo que tem que ter um outro processo que não a 8666, mas você precisa ter processos que sejam transparentes e que as coisas consigam acontecer de uma maneira decente. Então, o que a gente aprende? Como é que a gente sai dessa crise? A gente sai com novos processos, com novas ideias, com novos arranjos econômicos, produtivos, sociais, ou a gente volta a fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez? Olha o Glaucio Binder aí, chegou o Glaucio Binder. Olá, bem-vindo, Glaucio. Então, o povo de Araras está ligado, você vê. Os cariocas de Araras. Olha, tem aqui a Tatiana falando aqui que ela mora na ilha e tem vereadora dizendo em Jornal do Baixo e chamou a Conlume para higienizar 2 comunidades específicas. Pois é, a gente está num momento muito difícil, né, Fred? Quer dizer, um momento onde a crise econômica não é causada por um problema de economia, né? É um choque externo, que os economistas chamam, um choque externo que gera um problema econômico grave. E, portanto, as soluções não estão 100% só em economia. Você está dependendo de uma articulação de diferentes políticas públicas e de mudanças em diferentes áreas para fazer com que as ações da economia possam avançar. Ou seja, tipicamente, em momentos de profunda depressão, e nós que somos liberais concordamos com isso, o papel do Estado é muito importante na economia. Quer dizer, não adianta o setor privado, num momento desse, onde você tem uma quebra, uma impossibilidade de ofertar serviço ou produto, não tem o que fazer. Então, você tem instrumentos macroeconômicos que estão sendo usados até no Brasil, que você faz para minimizar a dor até você passar por esse choque externo que é gigantesco. Mas o que fazer depois, o que fazer e como sair dessa sinuca de bico que a gente se encontra, que é a questão. E aí você tem que usar o bom senso e a imaginação e a criatividade. E é bom que tenha uma pessoa com experiência em resolver problema para resolver problema, né? Quer dizer, sem dúvida. A gente tem hoje um quadro institucional no Rio de Janeiro e no Brasil que dificulta um pouco isso. Tá, Né? eu vou te fazer umas perguntas, Tedinho. Então, primeiro, vamos falar do momento atual, da crise, né? E como é que você viu as iniciativas, tanto do governo federal, como do governo estadual, como do governo municipal, e o que deveria ser uma ação conjunta, integrada. Como é que você viu isso? Né? Desde lá do primeiro momento, da questão de planejamento, antecipação, olhar as melhores práticas do que já estava acontecendo nos outros países. Então, eu acho que teve Bom, repetir coisas que todo mundo já sabe que está sendo falado. Quer dizer, a gente demorou mais do que devia para entrar. Tem uma questão, tem uma divisão conceitual no governo federal grave, que não quer enfrentar essa coisa da técnica de salvar vidas especificamente. E eu vou repetir o que 800 pessoas já falaram, já está virando clichê, não há contradição nenhuma em futuro da economia e salvar vidas. Não tem uma oposição de uma coisa com a outra, né? Não, vamos deixar morrer aí 10 milhões que depois resolve. Não existe isso, né? Quer dizer, isso é um falso dilema.
Então, não ter, ah, não ter uma coesão em época de crise, quer dizer, você não tem uma liderança que consiga, de fato, criar uma coesão do próprio governo, da sociedade, em torno da solução, é gravíssimo. Quer dizer, isso é gravíssimo. Todos os países, todas as sociedades que saíram de crises muito graves, sempre teve um líder que conseguia mobilizar a sociedade em torno da causa. Assim, o caso mais que virou até clichê, meu grande herói, meu grande herói, mas que já virou clichê, é o Churchill. Exatamente. Churchill é um ótimo exemplo, porque o Churchill é um cara cheio de problemas, que Dizem errou até que ele muito. não era um bom administrador, mas era um cara para a crise, né? Ele era um cara de visão, quer dizer, É. até ele era uma pessoa que olhava muito para frente. Ele foi o cara que, de fato, conseguiu botar o governo da Inglaterra, isso antes da Primeira Guerra ainda, investir em inovação, e o tanque que virou o embrião dos tanques modernos foi ele que conseguiu viabilizar com recurso público de guerra da Inglaterra. Ele aumentou a marinha inglesa quando ninguém queria aumentar, enfim. Isso é outra coisa, não só criar coesão, mas como ter visão de futuro, ter visão de possibilidades e novas maneiras de fazer as coisas. Então, essa é a primeira grande crise que a gente tem que resolver para sair dessa coisa estapafúrdia que a gente está, que é exatamente ter uma liderança real, que seja capaz de mobilizar a sociedade em torno da resolução do seu próprio interesse. Não temos isso nem no governo federal, nem no estadual e muito menos no municipal. Aliás, para ser justo aqui, vamos pensar, tem que dar crédito na hora que tem que dar crédito. O Witzel é um cara que até me surpreendeu, de uma maneira geral, na solução, na condução dessa crise, com todos os problemas que a gente pode encontrar na gestão pequena e nos detalhes dele. Mas eu acho, tem até alguém que acha que não faz sentido esse meu argumento, mas eu acho que sem uma liderança muito clara, uma pessoa que realmente consiga mobilizar a sociedade em vez de dividi-la, isso é o fator mais essencial na hora da crise. Não temos, estamos em falta, a gente precisa resolver isso, e se resolve no voto, não se resolve no golpe. Deixa eu falar uma coisa interessante. Eu preciso mencionar aqui, está aqui o Felipe Ximenes, que foi diretor de futebol lá do Flamengo, está aqui. Está aqui a Ju Benício, que é aprovada no processo seletivo lá do Partido Novo para a Prefeitura de Niterói, está aqui acompanhando a gente. Está o Alexandre Popó, o Toniel também, que são postulantes a candidatos a vereador aqui do Novo. Então tem uns nomes aqui que eu não consigo decifrar porque são muito resumidos, né? Tem o André. André Monteiro, André Monteiro. Eu acho meu amigo. Já não legal. Bem-vindo, André. E assim, Tedinho, eu acho o seguinte, eu acho que a decisão de fazer o isolamento, né, e ser firme nisso daí é importante, até você tendo como contraponto o presidente dando sinais ruins nesse sentido. Mas, assim, em relação ao Witzel, eu tenho uma crítica muito grande. Concordo com você nesse aspecto de ter tido a iniciativa, a firmeza de fazer o isolamento, mas, por outro lado, essa questão do custo das vestais de campanha, e na hora que é criticado, ele vai lá e tira a informação do portal da transparência. Não, isso eu não sabia. Isso é ridículo, pô. Isso é um absurdo. Isso eu não sabia, isso é novidade para mim. Não, ele fez isso sexta-feira da semana passada. É um negócio horroroso. É por isso que o pessoal está indignado aí. Com toda razão, né? E, porra, sabe, assim, isso é tudo que a gente não quer que aconteça. Claro. E, infelizmente, como você até acho que eu tinha citado aqui, ou na nossa conversa, quando a gente estava aquecendo,
É necessário fazer compra sem licitação, é necessário agilidade, é tempo de guerra, é tempo de resolver as coisas rápidas, mas a Mas, defesa de todos nós é a transparência. E, exatamente. infelizmente, no passado, em todos esses momentos de crise e na hora de se decretar calamidade, e uma coisa que ficou marcada para mim foi aquele problema lá na Serra, que aconteceu lá no tempo do governo Sérgio Cabral barra Pezão, Uhum. que teve a calamidade. Aquilo ali foi um escândalo que aconteceu, né? De gastos e mais gastos, e as obras não foram feitas no final da história, né? Então, transparência é absolutamente fundamental. Você não pode, a exceção não pode sobrepor a correção em um processo de política pública claro, que todo mundo possa acompanhar e controlar. Esse dinheiro não é do governador, É nosso, é nosso, é da população. nosso, pagadores de impostos, né? Então, isso aí Isso. é uma coisa importantíssima. Mas como é Uhum. que você está vendo aí a perspectiva disso para frente? Quer dizer, A todo mundo gente fala, tem isso uma só acaba perspectiva. mesmo na hora que tiver a vacina, né? Isso, exatamente. Quer dizer, a gente só sai. Isso é um choque externo, tá? Quer dizer, isso é um problema de invasão não econômica, quer dizer, de um problema que é externo ao Brasil, externo ao poder, ah, ah, quer dizer, a entrada desse vírus não tem nada a ver com uma ação ou com um trabalho ou como consequência de um trabalho do Brasil. É um choque externo claro, clássico, tá certo? Agora, a gente pegou a gente numa época muito ruim e juntou com uma outra crise que para o Rio de Janeiro é fatal, que é a crise do petróleo. A questão do preço do petróleo é muito grave, teve uma. Obviamente, começa uma pandemia, como toda pandemia, tem efeito mundial. A demanda por combustível e por energia caiu barbaramente. O petróleo despencou e ainda teve uma briga anterior dessa coisa crescer, que era uma briga entre a Arábia Saudita e a Rússia por fatia de mercado. Quer dizer, o petróleo estava numa faixa de $60, mais ou menos, o barril, chegou a 20. Quer dizer, caiu 2/3, perdeu quase 70% do seu valor, 66% do seu valor. Isso para o Rio de Janeiro tem consequências muito duras, porque os royalties e a própria ação, o próprio setor petróleo mobiliza muito o Rio de Janeiro. E, apesar do petróleo em si não pagar ICMS, quer dizer, a circulação e a negociação, a venda do petróleo não é tributada com ICMS, só o consumido no Rio de Janeiro, isso vai. Os royalties significam bastante, e tem toda a cadeia de produção e as cadeias acessórias à cadeia do petróleo, que são fundamentais para o Estado. Então, a gente tá numa situação muito difícil. Lembrando, mais uma vez, que o Rio de Janeiro, o Brasil, aliás, o mundo, hoje é muito mais um mundo de serviço do que um mundo industrial. No Brasil e no Rio de Janeiro, em particular, você tem um pouco mais de 70% dos trabalhadores, sejam formais ou não formais, na área de serviços. E serviços por definição, uma área de interação, de inter-relação entre pessoas. Então, no momento de isolamento, é um momento que você não permite que essa interação ocorra na sua plenitude. Então, é um problema grave. Essa cadeia de produção de restaurante, de botequim, das pequenas lojas de rua, ou do comércio de uma maneira geral, é fundamental para a economia do Rio de Janeiro. E isso não tem uma perspectiva de curto prazo de voltar. E mesmo que a lei permita que volte, quer dizer, que haja uma abertura e uma retomada formal, uma permissão da retomada formal dessas áreas,
Isso vai voltar devagar. Bem devagar. Eu sou do Ninguém ramo, imagina isso que vai uma, de ser. uma- ah, Teve uma ninguém ima- mudança de hábito importante, as pessoas vão ficar arredias. eu acho que é mais as pessoas ficarem arredias, porque É, restaurante, botequim, todo mundo gosta, né? eu, Mas por exemplo, gosto muito, mas nós dois, mais uma afinidade que nós temos, né? Então, cara, isso vai demorar, não vai demorar só por uma questão legal, vai demorar porque as pessoas vão ficar com receio de voltar para o restaurante, para o bar. Tedim, eu vou te pedir para a gente dar um corte, para a gente depois falar de perspectiva para frente Uhum. e falar uma coisa que está sendo muito discutida agora. Aliás, eu nem te dei tempo para você se apresentar, né, Tedim? Mas Você é me apresente economista, então, Fred. diretor do IET, mas era bom você se apresentar para a turma, que eu quero te fazer uma pergunta que todo mundo agora está questionando. Vem cá, e como é que fica o liberalismo nesse tempo de crise? Agora o Estado deve ser grande, esse negócio do Estado ser o menor possível acabou. Meu querido amigo, eu fui amigo durante 30 e tantos anos, foi dos meus grandes amigos de um cara chamado André Urani, que é um italiano apaixonado pelo Rio. Era um italiano carioca, né? Ele virou carioca na década de 70, no final da década de 70. Eu acho que eu fui o primeiro ou segundo amigo dele na cidade. E a gente ficou amigo a vida inteira até ele morrer em 2011. E o André falava uma coisa que ele tem toda a razão. Vamos usar um instrumento certo para o problema certo, tá? Não adianta usar faca de peixe para comer picanha, entendeu? Quer dizer, então, o Estado, no longo prazo, na gestão ou no caminho natural da economia e do mundo, ele deve ser o menor necessário. Eu não acredito em Estado mínimo. É isso aí, o Particularmente, menor necessário. muito menos muito menos um país que tem a desigualdade que o Brasil tem. Porque o mercado, as pessoas falam muito, Estado mínimo, não, o mercado só faz uma coisa. Para começar, o mercado é só uma parte da sociedade, uma parte fundamental, sem dúvida nenhuma, mas é uma parte. O mercado só faz uma coisa, ele determina preço, bem, e não no curto prazo. Se No curto tiver um prazo, ambiente de concorrência. Se tiver não, um ambiente de concorrência. eu estou falando numa situação normal, Mas numa para você situação precisa do Estado para garantir que tenha concorrência. Exatamente. E mesmo o preço no curto prazo tem ruído, tem efeito manada, tem. Agora, você sai um pouquinho do curto prazo, o mercado consegue estabelecer preço bem, e isso tem um monte de consequência, quer dizer, alocação de recursos no lugar certo, enfim, tem um monte de consequências. Agora, o mercado não garante transparência, nunca garante honestidade, não garante que não haja concentração de atividade econômica, ou seja, não evita monopólio. Enfim, você precisa do Estado e de regulação, que pode não ser estatal, mas tem que ser público, tá? Então você precisa de regulação para garantir que o mercado funcione direito. O fundamental do liberalismo é o respeito, e é essa que é a grande graça do liberalismo, e a democracia é uma parte inerente ao liberalismo, mas a singularidade da democracia e do liberalismo é a garantia dos direitos individuais e das minorias. Isso o mercado não garante, tá certo? Isso o mercado não resolve. Isso é um acordo social, é a sociedade que resolve se juntar em torno disso e ir para frente. Então, o Estado tem que ser o menor possível, porque o Estado, sem dúvida nenhuma, é só olhar para a prática, o Estado gera. É ineficiente. Eu não conheço nenhum Estado eficiente no mundo. Não é essa coisa da Suécia. Escandinávia tem. Claro, é muito melhor do que o nosso, em diversos sentidos. Mas não é um Estado totalmente eficiente. A gente precisa ter mas um Estado no tamanho adequado, fazendo seu trabalho adequado, garantindo a liberdade das pessoas, dos indivíduos e das minorias serem e tomarem as atitudes que precisam tomar. E serem quem querem ser, quer dizer,
e fazer e ter liberdade de agir, de trabalhar e de viver da maneira que pretende viver. Agora, na época agora vamos usar os instrumentos certos para os momentos certos. Na época de uma crise desse tamanho, a sociedade tem que se juntar e resolver, investir para resolver o problema. E aí é através do Estado, não tem outro mecanismo para fazer isso. E agora, então, é importante o Estado estar presente, investindo e tentando garantir que haja um mínimo de funcionamento da economia e garantir o sustento das pessoas. A quantidade de gente que perdeu a capacidade de gerar renda nessa época é uma coisa extraordinária. E você vai fazer o quê? Deixar as pessoas passarem fome? Não, aí você precisa do Estado, é isso. Então, o Estado tem que ser o menor possível, mas na hora que é necessário, numa economia de guerra, e eu acho que essa pandemia é muito análoga a uma invasão externa. Isso é uma invasão externa de um vírus. Você tem que juntar, tem que ter uma liderança capaz de criar coesão e capaz de administrar e levar a sociedade a resolver esse problema. Então, precisa sim do Estado, precisa de transferência de renda. Agora, é importante que a sociedade esteja absolutamente atenta para não deixar que essas ações do Estado e que essas despesas extraordinárias se tornem despesas correntes e Recorrente, permanentes. exatamente. Então, isso é um problema grave. Há uma tendência, há uma sedução enorme para os políticos conseguirem aumentar seu poder. Deu uma paradinha aí. Mas que tocou o Tedinho, vou telefone. fazer só uma interrupçãozinha para falar que apareceu mais gente ainda aqui no nosso papo. Andréa Mota, Miguel Bonfim, Lula Ferreira, dizendo: Fred, cheguei. Lúcia Pupi. Hein? Lúcia Pupi, uma amiga minha, está aí também. Então, falando porque, pô, é importante essa turma. E o Ibope está aumentando, está passando o tempo, o Ibope está aumentando. Mas é isso, Tedinho, assim, como a gente já falou aqui, da questão do momento de crise, você tem o estado de calamidade, tem compra sem licitação, tem que ser, você tem liberação, né, da responsabilidade fiscal até para poder gastar. Claro. Tem que ser para o remédio, tem que ser para despesas relativas a combater o coronavírus, tem que ser para apoiar as pessoas que mais precisam e que precisam de ajuda nesse momento. Isso. Não é para dar aumento para funcionário público. Não, muito não. Não é para aumentar a despesa, não é para dar isenção de imposto para quem não tem nada a ver com essa história. Né? Nem para salvar a empresa que já estava falida antes. Exatamente. E outra coisa, esses remédios, para uma doença grave, são remédios amargos, mas que têm efeito colateral. E, portanto, eles só podem e devem ser aplicados durante o período da doença. Claro. Como você bem falou aí. E não deixar que isso vire um remédio para quando você já está bom, porque aí o efeito colateral é violento. E já não tem mais necessidade do remédio. E a maneira de fazer é importante. Essa coisa de sair emitindo dinheiro à toa, aí, quer dizer, só emitir dinheiro é complicado, porque hoje não vai ter inflação. Não tem inflação hoje nem amanhã, mas isso pode ter consequências graves lá na frente. Então, políticas de emergência são políticas de emergência que tem que terminar no fim da crise. Quer dizer, acabou essa pandemia, acabou o risco do vírus, vão voltar, vai ter que ter uma ação por um prazo ainda, com uma participação de financiamento de governo para botar a máquina para funcionar um pouco mais rápido, mas isso tem que acabar logo. A gente vai sair dessa crise, no mínimo, com uma dívida de 100%, provavelmente com uma dívida de 100% do PIB. Para um país emergente, que nem o nosso, isso é muito alto, isso gera um aumento da taxa de juros,
porque as pessoas vão cobrar mais para financiar o Estado, tá certo? Então, isso vai diminuir o espaço de investimento do governo em saúde, em educação, em segurança lá na frente. Então, tem que usar o governo, é importante que tenha transferência de renda, é importante que tenha linhas de crédito para as pequenas, microempresas e para para as grandes empresas também, provavelmente em algumas áreas, então, é fundamental. Linhas aéreas, enfim, tem várias áreas aí que precisam, de fato, dessas linhas para manter a atividade econômica rodando. Agora, se você mantiver isso depois, por muito tempo, acabou. O Estado vai implodir, você não vai conseguir pagar a dívida, o Estado vai parar de prestar os serviços essenciais que ele precisa prestar e a gente vai acabar numa depressão pós-depressão. Então, não é só o que fazer, mas como fazer, né? E é preciso ter gente com bom senso, com visão e que não seja populista. Nesse sentido, eu acho que até que o Rodrigo Maia é uma voz de bom senso nesse mundo de hoje, apesar dessas brigas e tal, mas é que o nosso isso aí presidente não para ajuda, mim, isso é polêmico, porque eu acho que está indo muita coisa que não está indo no sentido então, dessa contenção para frente, entendeu? Então, eu acho que só nessa economia de guerra que deu uma bobeada, que caiu nessa sedução que os exatamente. que os Esse aqui querem. Mas até aqui está vindo bem, né? Eu acho que isso aí foi uma escorregada. Pois é, mas esse aqui é o problema, é o vício de hábito, sabe como é que é? Que chega na hora H, porra, não faz 100% o que tem que fazer. Eu acho, por exemplo, que vai ser necessário uma readequação do Estado lá depois, né? Já era necessário agora, não deixou de ser necessário. Quer dizer, eu acho que não é hora de fazer agora. Mas deveria estar pelo menos sendo debatido, entendi? Sabe por quê? Todo mundo que está na iniciativa privada está perdendo renda, está perdendo tempo de trabalho, está perdendo receita. Fred. Não faz sentido, na minha opinião, agora não ter nenhum esforço do lado de quem trabalha na máquina pública. Mas aí o Congresso até que aí só sem querer defender ninguém, mas o Congresso saiu com uma proposta de diminuição de salário de servidor público nos 3 poderes, né? Que obviamente encontra problemas graves. Eu não estou fazendo campanha para o Rodrigo Maia. Não, eu sei, cara, a gente está conversando, eu sei o que você pensa. Eu estou falando que dentro dessas vozes aí é mais razoável. O primeiro artigo que eu escrevi em jornal, Fred, só saber que já tem bastante tempo, foi uma ação contra o que eu chamei dos fidalgos brasileiros. Os fidalgos brasileiros são os funcionários públicos. Eu sou totalmente a favor do fim da estabilidade na maior parte dos casos. Acho que, obviamente, tem os quadros de Estado mesmo, quer dizer que você não pode... mas são muito poucos, né? São muito poucos. Mas você não vai demitir juiz... para começar, falta juiz, né? Então é outro problema. Mas é outro problema. Mas eu sou contra a estabilidade. No Brasil, se você fizer... Eu acho que a regra é aquele negócio, não ter privilégio. As regras deveriam ser parecidas para todo mundo. Não tem CLT para um e não tem para outro. Né? Não faz muito sentido isso. Então, na verdade, se você olhar para o Brasil, aí as pessoas não conhecem esses dados, mas é uma coisa que eu já fiz esse estudo várias vezes, já tem um tempo que eu não faço, mas se você comparar a pessoa com a pessoa, quer dizer, se você comparar pessoas iguais, e a única diferença é que uma é funcionário público e a outra não é, o funcionário público federal, por exemplo, ganha 80% a mais do que o trabalhador do setor privado. Isso não tem o menor sentido. E mais, ele ganha 80% a mais e tem um risco de perder emprego muito menor. Assim, não pode ser demitido, exatamente. O meu filho mais velho trabalhou na França e ele era PJ numa empresa. E como ele tem cidadania europeia, convidaram ele para ser efetivado na empresa.
Uhum. Na França, demissão é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Praticamente não tem demissão. Uhum. Mas o salário que ofereceram para ele Era menor. ter um terço do que ele ganhava. Pois é. Isso é muito Aceita razoável. porque você aqui nunca mais vai perder o teu emprego. Porra, entendeu? Não faz sentido você ter estabilidade e ganhar mais. Não faz sentido em lugar nenhum do mundo. E eu não estou falando média por média, não, Fred. Eu estou falando comparando a média de Mesma pessoas iguais. função. Não, mas de pessoas iguais, não é por profissão. É por idade, por corpo, sexo, por escolaridade. Então, você compara dois iguais e só muda o empregador, se é o Estado ou se é a iniciativa privada. No caso federal, ganha muito mais. No estadual, ganha um pouco mais. E no municipal, aí ganha menos, porque tem muita cidade pequena. Mas em cidades como Rio e São Paulo também ganham mais. Também ganha mais. Então, a gente tem que enfrentar isso. E nada contra o funcionário público, e nada contra a qualidade, o preparo. Não é isso que está se falando. Não. É uma questão de justiça, de equilíbrio. Né? Claro. Eu tenho muitos amigos funcionários públicos que defendem essa posição. Mas não tem dúvida. Os sérios defendem. Eu trabalhei na Petrobras no começo da minha carreira, durante 6 anos. Né? Sei bem como é que é. Isso é um do funcionário público, né? Porque eles têm a vantagem, do setor privado, que é a distribuição de lucro, por exemplo, e tem as vantagens não escritas de ser um pseudo funcionário público. Né? Bom, mas continuando aí, não sei se você sobre a questão. Não, você estava falando sobre a questão econômica, sobre a necessidade de, em algum momento, parar com esses gastos. Sim. Porque o meu entendimento era o seguinte: a gente já vivia uma situação grave que demandava uma reforma do Estado para readequação de gastos e tudo mais, para a gente ter um país com capacidade de investimento. A crise traz um problema adicional, aquele negócio. A gente já estava mal, com pouco dinheiro, eu vejo o Brasil assim, com pouco dinheiro, e agora apareceu um problemaço que a gente vai tirar... Que não tem nada a ver com a economia. Que não tem nada, mas que a gente vai ter que tirar de onde a gente já não tinha para enfrentar esse problema. Depois, a nossa situação estará pior. Então, a gente vai estar numa E a necessidade de ajustes que nós vamos ter que passar, ou pelo menos de dar uma perspectiva disso no tempo, de recuperação, vai ser maior. Sem dúvida. Nós não ficamos num momento de folga monetária, de folga de recursos, porque a crise veio. É o contrário. Não, inclusive está atrasando todas as reformas do Estado que deveriam ter sido feitas antes. E depois o Estado, a questão não é só funcionário público, tem como que funciona o falta de responsabilidade por um lado, mas excesso de responsabilização do outro. Muitas vezes o gestor, e eu estou falando aí no caso de coisas sérias e em tese bem feitas, ele tem medo de assinar algumas ações porque ele pode assinar no momento de consenso absoluto que aquilo é a maneira de fazer e 2 anos depois surge um cara do Ministério Público que acha que aquilo... não podia ter a transferência dos R$600 por pessoa. Verdade. Aí o cara é processado, tá? E ele fica com os bens dele presos durante 20 anos, às vezes. Quer dizer, isso afasta muita gente do poder público, mesmo porque o Ministério Público ele não é homogêneo. Ele não tem uma linha, ele é heterogêneo, cada um... E não tem chefe, o chefe não pode proibir o outro de fazer o negócio. Eu jamais pegaria um cargo público de novo na vida. Enfim, você é um doido. Mas outro dia eu acho que você é um cara que se ninguém fizer, a gente não faz a mudança. É muito difícil. É verdade. Eu respeito. Eu tenho Agora, admiração. é um momento da minha vida, realmente. Porque se eu tivesse 20 anos atrás, jamais. Nenhuma chance. Entendeu? Mas é complicado, porque eu conheço gente que só fez um bom trabalho, que ajudou o Brasil e fez diferença para o Brasil, grande, que ficou num problema jurídico por muito mais de 10 anos. De uma maneira geral, resolveram. Não conheço ninguém que não tenha resolvido, na verdade. Exatamente resolve, eram pessoas mas dá um sérias. trabalho danado e o cara gasta recurso próprio para se defender depois. Uma fortuna.
Uma fortuna. Eu conheço as duas coisas, Tedinho. Tanto quem passou por isso, ainda passa um pouco por isso, como também, no período que eu estava lá na direção do Partido Novo, tentando arrumar gente para vir como candidato. Pois é, não quer por causa disso, né? Pô, um monte de gente capaz, preparada, que poderia ajudar muito, não quer. Então, isso também, essa questão da reforma do Estado, de ser um Estado afirmativo, liberal, né? Mas afirmativo, onde a pessoa possa fazer, claro que tem que prestar contas, transparência, mas aquele negócio fala assim, a segurança jurídica, e aí eu acho que o nosso Poder Legislativo falha muito, entendeu? Na questão de dar o marco legal que torne muito mais simples operar no Brasil, tanto no poder público como até mesmo a empresa privada. É tudo muito complexo, é muito difícil. Eu passei isso a minha vida toda. Pode ou não pode? Você nunca está claro se pode ou não pode. Pois é, mas isso é uma questão de como as leis são feitas. Você está correndo risco o tempo todo. Hein? Mas isso é uma questão de como as leis são feitas. Um trabalho Exatamente, eu falo poder legislativo. Seria fundamental, na minha opinião, é acabar com várias leis e consolidar leis de forma mais clara, objetiva, para diminuir ao máximo o nível de ambiguidade delas. Mas eu vejo assim, eu até acompanhando agora mais de perto, atividade parlamentar e tudo mais, você vê que a maioria das iniciativas é sempre para fazer uma nova lei, para inventar um novo negocinho, que tem efeito colateral para caramba, que conflita, que gera dubiedade e tudo mais. Ninguém, sabe, devia ser lá, esse assunto aqui. Eu me lembro quando eu estava numa empresa, assim, a norma é essa aqui, eu quero mudar não sei o quê. Então vamos pegar a norma que existe, vamos ver o que isso impacta, quais são as consequências, para a gente continuar com uma linha que seja clara para todo mundo operar. Claro. E uma referência não ambígua, né? Quanto menos ambiguidade, melhor. Agora, como que o Rio de Janeiro sai desse... Pode falar. Mas como que o Rio de Janeiro sai desse... Então, era isso que eu queria passar agora, a gente dar um corte nessa questão econômica e federal e passar para a cidade do Rio de Janeiro. Como sai, quais são as perspectivas, o que você faria? Eu tenho algumas ideias também. Eu espero, né, Fred? Eu conto com isso. Mas eu gostaria de ouvir de você, porque hoje o espírito é muito mais assim. Eu digo que antes eu estava andando, conhecendo e aprendendo. Agora, como eu não posso andar por causa do recolhimento, eu estou conectando, conhecendo e aprendendo. E você está dando uma aula aqui, te agradeço muito. Não, imagina, não, que aula nada, estou aqui para ouvir. Mas o Rio de Janeiro está num processo complicado. De novo, tem que olhar para a característica do trabalhador do Rio de Janeiro, que é mais ou menos a média do Brasil, um pouco com uma escolaridade um pouco mais alta. Mas o que fazer? A solução tem que, de preferência, tem que ser arrumar um jeito da economia se mobilizar, ir para frente, ficar mais dinâmica, mas de preferência usando esse trabalho característico do Rio de Janeiro, que é um trabalho 72% na área de serviço, de baixa escolaridade, de baixa especialização, de produtividade relativamente baixa. A construção civil, de uma maneira geral, é tido como um setor bom para juntar esse tipo de pessoas. Então, tem que olhar para isso, porque, inclusive, tem um efeito multiplicador nessas áreas de baixa renda importante. Então, procurar a construção civil e esse setor de bares, restaurantes e pequeno comércio, para mim, são as duas áreas, assim, olhando primeiro em como resolver o problema da renda da população mais pobre. Tá? Eu acho que é por aí. Você tem que olhar essa história do pessoal de setores que emprega essa mão de obra, esse trabalho tipicamente carioca. E como é que a gente faz isso melhorando a qualidade da cidade? A gente estava conversando, e até você que levantou esse papo, essa ideia que eu concordo plenamente. Eu acho que saneamento, por exemplo, é uma área absolutamente prioritária e que usa muito o trabalho de pessoas que estão nesses estratos mais pobres da sociedade. Então, eu acho que saneamento é uma área que poderia e que tem espaço para crescer. De novo, quem entra para investir nessas áreas
entra para o longo prazo. Não são pessoas que vão investir pensando em retorno curto, tá certo? Então, fazer fazer as licitações e as concessões no estado de Rio de Janeiro inteiro. A SEDAI é uma empresa que, apesar, e aí é importante dizer isso, seus funcionários, eu já precisei da SEDAI algumas vezes, os funcionários da SEDAI, esse pessoal que vem em casa, é uma vergonha absoluta. Verdade. Então, a SEDAI precisa mudar esse sistema da concessão do fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Aqui tem um potencial enorme, são investimentos necessários para a região metropolitana, alguma coisa na área de quase 30 bi, que não me parece um dinheiro excessivo, que isso é um dinheiro para ser pago ao longo do tempo e no longo prazo. Me parece que é absolutamente viável fazer essas concessões, e a vantagem que tem é que gera muita obra de curto prazo, que usa mão de obra, que é uma mão de obra bastante grande, com muita oferta no Rio de Janeiro. Tedinho, Então, eu posso reapresentar a minha hipótese, até para você fazer a correção como economista, né? Porque, qual é a minha visão? Vai ser necessário a ajuda a esse pessoal que atuava e que atua na economia informal e que agora está sem trabalho durante um bom tempo. Não vai ser só por 3 meses, porque a atividade econômica não vai voltar rapidamente. Então, o pressuposto, até que eu estava falando com o Tedinho, assim, bom, ao invés do poder público pura e simplesmente ficar dando dinheiro e a pessoa não trabalhar, é melhor fazer um plano envolvendo a construção civil para atacar questões de saneamento. E aí a gente tem várias questões para resolver com a SEDAI, que eu não quero entrar aqui agora, né? Porque eu acho que isso não pode ser dado de presente à SEDAI. Isso tem que ser em benefício da cidade e dos moradores da cidade. Mas eu acho, sim, que tem que procurar soluções modulares para tratar do problema e para empregar o maior número de pessoas possível, porque com isso você faz desenvolvimento, você resolve um problema que é crônico na cidade do Rio de Janeiro, histórico, de não ter tratamento de esgoto adequado, melhora a Baía de Guanabara, melhora as lagoas, melhora a saúde, melhora a vida das pessoas. E, por outro lado, a questão de moradias populares. Ao invés de fazer moradia popular lá no Quinto dos Infernos, né, onde não tem infraestrutura e vai demandar fazer essas moradias populares... Pela cidade inteira, inclusive principalmente sendo a cidade, nas linhas onde já tem o transporte, nas linhas férreas, permitindo uma melhor qualidade de vida das pessoas que poderão morar mais perto dos seus trabalhos. E não tem dúvida não, é isso. Fazer também trabalhos de melhoria do urbanismo nas regiões carentes. Então, assim, eu acho que tem um espaço muito interessante com esses 3 pilares de se conseguir atrair iniciativa privada com projetos bem estruturados, como você falou, de médio e de longo prazo, com comprometimento, que eu acho que a gente pode ter uma nova forma de desenvolvimento para a cidade. Eu acho que um projeto de reurbanização das favelas e de habitação popular, inclusive onde estão as favelas, acho fundamental. Eu não gosto de chamar de área carente, porque eles não são carentes... Está certo, é verdade. Nem sempre são, né? E eles não são carentes, eles têm muito a dar e muito a oferecer. Perfeito. Eu estou fazendo uma blague aqui, mas o que é importante. Não, mas é verdade, concordo com você. Eles são pessoas, são constituintes da cidade que são têm muito e ofereceram. Mas são baita empreendedores, criativos, pra caramba. E sobrevivem apesar da gente. Né? Isso aí. Esse que é o grande negócio. Mas eu concordo plenamente. Uma política habitacional de qualidade, mudando... para começar toda a lógica da habitação popular que o Brasil adotou até agora. Inclusive, o governo PT, que deveria ter olhado para isso, fez um programa horroroso, que é o Minha Casa Minha Vida, muito ruim mesmo. Que visava as empreiteiras, fundamentalmente. Não visava o usuário. Isso, foi feito a partir de uma lógica totalmente ao contrário.
mas fazer um investimento grande de urbanização das favelas eu acho fundamental e uma política de habitação decente. Essa coisa que você falou da linha férrea e do metrô, na verdade, em qualquer lugar onde você tem encontro de diferentes modais, você deve ter um plano diretor que promova tornar essas áreas mais densas mais densas e com mais com diferentes usos, quer dizer, não só habitação, mas multiuso. Habitação é multiuso, exatamente. Então é habitação, trabalho, cultura, lazer, enfim, escola. Você procurar dar densidade para esse encontro de modais de mobilidade urbana, dar densidade e diversidade de utilização dessas áreas. E eu acho que é absolutamente fundamental. Então, se você... Agora, isso requer recurso público. Por isso que você precisa ter uma máquina enxuta. Por isso que você tem que ter um Estado... Para poder investir e não consumir o dinheiro com uma estrutura Exatamente. própria. Se você olhar para o Estado do Rio de Janeiro, pior, mas a cidade chegando lá, fazendo força para chegar lá, a participação, o peso dos salários, da remuneração do pessoal no orçamento total é gigantesco. É muito alto. É muito alto, então sobra pouco espaço. Por isso é que eu, voltando também para o que deveria ser aproveitado na crise, naquela crítica que eu estava fazendo lá, eu não estou vendo o empenho do Poder Legislativo e até mesmo do Executivo em resolver essa questão. Então, o que eu estou vendo é o seguinte, vai passar a crise, a gente vai estar numa situação econômica pior. E vai voltar às velhas práticas. Todo mundo nas suas próprias casas, né? As pessoas comuns, todas estão economizando, estão reduzindo suas despesas, e o Estado não. O Estado está fora da crise. É Alice no País das Maravilhas. Não, inclusive, no momento de crise, para ter dinheiro para gastar em saúde. Não dinheiro nem lá para frente, para resolver agora. Para gastar em saúde e para ter a retomada necessária que a gente está discutindo aqui. Que não vai ser simples. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o pessoal, particularmente os que ganham mais um pouco, deveria ter corte mesmo. Você deveria, dos salários mais altos, o corte tinha que ser no mínimo 1/3 do salário. Tedinho, teve um período lá no Flamengo que a gente não tinha dinheiro para nada. Ia ter um mês que a gente, assim, caramba, não vai dar para pagar os salários dos jogadores, de todo mundo. Nós estabelecemos o quê? Combinamos com eles. Olha, nós vamos pagar, sei lá, até... Estou falando do salário de jogador, salário... Até 10 mil a gente vai pagar para todo mundo. Isso. Acima de 10 mil... E a gente vai começar a gente vai escalonar. Ou seja, sei lá, 10 mil é o que dá para o cara sobreviver. É isso. Acima disso, vamos ver depois como é que a gente vai fazer. Eu acho que era isso que tinha que ser feito agora. Olha só, salários até tanto. E o governo fez um pouco isso nessa questão da redução da jornada de trabalho para a iniciativa privada. Até 3 salários mínimos, a perda era muito pequena por conta da compensação do seguro-desemprego. Acima de 3 salários mínimos, a perda era maior. Mas mantendo os 3 salários mínimos. Mas eu acho que isso não foi feito. Por que isso não foi feito para o governo? Por que isso não foi proposto para o governo também? Claro, porque só eu não consigo entender. Por que esses cidadãos são diferentes dos outros? São os fidalgos da República. Fidalgo, filho de alguém, cara. Fidalgo, eles são... Então, nesse aspecto, eu condeno muito a atuação do nosso Poder Legislativo também, entendeu? Porque deveria estar forçando isso. Porque faz a politicagem, na hora H é a politicagem. Mas isso foi proposto, no Congresso Nacional foi proposto, tá, Fred? E com todas as resistências, eles estão tentando empurrar. Mas eu desconfio muito dessas propostas. Porque na hora H, elas são propostas pelo lado de dar uma satisfação, mas nunca são implementadas, nunca chegam ao final. Entendeu? A minha crítica continua nesse aspecto. Edinho, faltam mais ou menos uns 6, 7 minutos para a gente acabar. Eu vou te dar um tempo para você se despedir. Eu quero te agradecer demais, demais, demais. A não ser que você queira ainda falar mais alguma coisa assim que seja importante. Eu acho que a gente conseguiu endereçar todos os assuntos que nós combinamos. De uma forma inteligente, como sempre você é, na minha opinião. Imagino. E te agradeço demais.
Não, agradecer o convite e eu estou aí para discutir o Rio de Janeiro e trocar ideias com quem, ou quase qualquer pessoa que quiser. Quase. Eu também, eu também. E quero agradecer essa turma toda que passou por Eu aqui. A gente também. teve Um uma beijo audiência para boa. Cacá. A Cacá está aí ouvindo a gente. Eu adoro a Cacá. Cacá, abraço. Abraço para todos, a turma toda que participou, muito importante a gente discutir aqui o Rio de Janeiro. Isso. E lembrar que pô, todos nós deveríamos estar nos empenhando, entrando em campo para a gente dar uma chance para a nossa cidade ser a cidade maravilhosa dos nossos sonhos. Um abraço, tudo de Um muito abraço, bom. cara. Um Obrigado, abraço. Pedro. Obrigado você. Tchau. Um abraço a todos.